Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos você que nos acompanha pelas emissoras da Boa Vontade por todo o Brasil, você com a gente na Boa Vontade TV e você que está também com a gente pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Com a vida cada vez mais acelerada, a procura por tempo livre, um momento de descanso, de relaxamento, se tornou uma busca constante de todo mundo. Mas como fazer bom uso desse momento de descanso? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às dúvidas da audiência a respeito desse assunto. E nós aqui contamos hoje com a participação do irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Deus está presente, irmão Eduardo. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Aqui a nossa saudação a todos que nos acompanham pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Bom, você que está aí nos acompanhando, fique à vontade para mandar as suas dúvidas também, tá certo? Nosso WhatsApp é o 998318195 DDD 11. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, você deixa aí nos comentários do vídeo, tá? A sua dúvida também. Se você preferir fazer de forma anônima a sua dúvida, não tem problema nenhum. Nós respeitamos esse direito, aí você pode mandar a sua dúvida, tá certo? A primeira pergunta, irmão Eduardo, vem da Maria Camargo. Ela preferiu não compartilhar a cidade, então ela perguntou o seguinte: tenho amigos que acreditam que, se você cumpriu com as obrigações espirituais, pode se divertir da forma que achar melhor. Isso é possível? Em primeiro lugar, muito obrigado à nossa irmã Maria Camargo pela sua questão, sua dúvida, e que, aliás, acaba traduzindo uma visão que muitas pessoas têm de uma maneira muito equivocada. Às vezes nós tratamos Jesus como se fosse uma ordem ali de negociação. Então, imagina quando você é criança e você fala: poxa mãe, me deixa brincar com os meus amigos. Aí ela fala: não, antes faça tal coisa. Ou você fala para o pai: poxa pai, eu gostaria de ter esse dia de folga, eu gostaria de ir a algum lugar. Aí o pai fala: não, apenas se você fizer primeiro os deveres de casa. É como se fosse uma relação assim de você conceder daqui e concede de lá, então, o Pai Celestial. E a verdade não é essa. Porque o conteúdo espiritual que a gente deve viver, ele faz bem, em primeiro lugar, e essa é a consciência que deve existir, para nós. Jesus, Deus, estão ganhando pela nossa felicidade. Mas eles não vivem esperando que a gente faça apenas para que agrade a eles, para que a gente possa cumprir com eles alguma parte de algum acordo fictício que a gente imagina existir. Porque fazer o bem é obrigação. Fazer com que as nossas atitudes estejam coniventes, estejam seguindo os passos de uma vida espiritualmente saudável é o mínimo para que a gente tenha bem-estar, não apenas material, como também espiritual. E há que se ter essa perspectiva, por quê? Porque senão a nossa religiosidade, a nossa vivência de espiritualidade acaba se tornando vazia, acaba se tornando apenas para agradar alguém e não para o desenvolvimento pessoal a partir de uma consciência que se estabeleça. Por exemplo, o Cristo de Deus vai até trazer um forte alerta a quem dessa maneira busca os ensinamentos do Mestre Amado ou até mesmo viver essas condições, quando lá no Evangelho de Jesus, no seu Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas. Olha só que figura forte ele utiliza. Pois se comprazem em orar em pé, nos templos e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Então, se a gente faz da nossa espiritualidade apenas uma estratégia para que alguém nos veja, ou para que Deus se sinta, entre aspas, satisfeito com a nossa postura, para depois termos justificativa ou até mesmo um pretenso saldo para fazer o que quisermos, nós já recebemos o nosso galardão. A recompensa já está ali, desse vazio, dessa nossa vontade de viver apenas pela aparência, e a aparência está ali realizada em si. Portanto, o galardão é esse, de um vazio.
porque o resultado ele só vem com prática, com obras e com constância no bem. Não é porque a gente fez no momento e depois eu estou aí justificado para fazer o que eu quiser. O irmão Paiva vai nos chamar a atenção e, inclusive, aqui indico a leitura desta publicação Tesouros da Alma. Na página 204, ele vai trazer aqui o texto Direitos, Deveres e Apocalipse. E olha só o alerta que ele nos faz. Se pensarmos apenas em direitos e esquecermos os deveres, amanhã seremos cobrados pelos deveres e esquecidos pelos direitos. Não queiramos que o Pai Celestial seja forçado a nos tratar como crianças quando fazemos questão de ser adultos. Cabe aqui, feito uma luva, este pensamento do escritor francês e Nobel de Literatura Roger Martin Dugard. Não há ordem verdadeira sem a justiça. Bom, Paiva aqui vem nos chamar a atenção. Às vezes a gente faz o dever, né? Eu fui na igreja, eu fiz aqui minha prece, agora eu estou liberado para agir como eu quiser. Então, na nossa cabeça a gente cumpriu com o dever. E se acha, então, na posição de exigir qualquer que seja o direito, qualquer que seja a vontade a ser ali cumprida. E acabamos, muitas vezes, nessas vontades nossas pessoais, se elas forem, obviamente, descompromissadas com o bem, com a espiritualidade superior, quebrando uma série de deveres, uma série de leis que vêm de Deus e que elas mais tarde vão nos cobrar por aquilo que nós mesmos fizemos. Então, que nós tenhamos essa consciência de que espiritualidade, religiosidade se vive o tempo todo. Até mesmo quando a gente vai pensar no lazer, até mesmo quando a gente vai pensar na diversão, tudo respeitando o nossa condição material, física, mas antes de tudo, a nossa condição espiritual, que deve respeitar ao próximo, que deve respeitar esse corpo que a nós foi dado para que cumpramos a nossa missão, que deve ter total compromisso para que a gente não caia em ciladas que vão depois nos custar muito caro. Bom, essa foi a dúvida, então, respondida aí da Maria Camargo. Obrigada, viu, Maria? E a próxima pergunta vem de uma pessoa de João Pessoa, na Paraíba. Essa preferiu não se identificar, sem problemas nenhum, respeitamos esse direito. Então, essa pessoa pergunta: às vezes, a minha consciência fica pesada de estar descansando, mas ao mesmo tempo, o descanso e o lazer fazem bem. Como saber se meu lazer está sendo bom do ponto de vista espiritual? Muito obrigado pela pergunta e não fique com a consciência pesada não, descansar é importante. É verdade. Aliás, o corpo físico tem suas limitações e quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai cobrando ali o preço de uma vida que já vai ganhando aí as suas décadas, a sua idade. Então, que a gente não se sinta pressionado ou pressionada porque está num sábado de folga ou num domingo ali tirando aquele dia para o descanso necessário. Nós estamos falando de uma questão de saúde e inclusive de conservar o corpo físico que nos foi dado para que, num tempo determinado, a gente possa cumprir com tantos compromissos. Então, o descanso, ele é importante. Mas o próprio Cristo nos chama a atenção porque tudo tem seu equilíbrio. Se a gente deixar ali ouvir apenas a voz da vontade, da preguiça, a gente não para de descansar nunca. E não é isso que a gente quer, logicamente. Mas o próprio Cristo nos chamou a atenção para que a gente não inverta essa lógica. No Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 27, ele vai tratar sobre uma outra lei, e a gente vai fazer essa ligação aqui para que todos possam compreender. Ele disse assim: o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, por causa do ser humano, e não o ser humano, o homem, por causa do sábado. Ali existia uma lei, inclusive, do sábado para um povo que pouco tempo tinha saído de uma lógica de escravidão pesada, ou seja, não tinha tempo de descanso. Então o sábado ele foi condicionado justamente para que as pessoas pudessem entender que, olha, precisa de um descanso, precisa de um tempo para voltar-se às coisas espirituais com mais intensidade, precisa daquele dia, precisou se estabelecer aquele dia para que as pessoas pudessem então descansar, dar uma pausa. Agora, com o passar do tempo, as pessoas foram tornando a lógica um pouco inversa.
Então, colocaram o sábado quase como um outro trabalho e uma lógica em que você nada poderia fazer ou não poderia, inclusive, fazer as coisas benéficas, enquanto muitos utilizavam dessa prerrogativa para fazer apenas aquilo que interessava. Então, é importante a gente destacar isso, porque senão a gente sempre inverte a lógica. Ah, então descanso é importante? A gente só vai querer descansar? Não. O descanso é importante, então você deixa de fazer uma série de coisas que são indispensáveis por conta do descanso. Por exemplo, nós temos a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus aos sábados. Muita gente, inclusive lá em casa é assim, a gente faz ali as tarefas na parte da manhã, que são indispensáveis, até da arrumação da casa, mas para a tarde a gente já sabe do nosso compromisso na igreja. Muitas vezes a gente pode, se deixar levar por essa lógica, falar, não, mas calma aí, eu vou ficar em casa, posso acompanhar pela super rede de boa vontade de comunicação, mas eu não vou fazer esse esforço. É óbvio que, se nós temos essa oportunidade da tecnologia, vamos utilizá-la também. Mas nada substitui a presença na igreja. Ali nós temos um ambiente todo preparado para que a gente possa encontrar essa comunhão e esse espaço com energias, todas elas voltadas para a saúde, para a tranquilidade, para a atuação dos nossos anjos da guarda, dando cada vez mais intuições e ferramentas para que a gente possa, na semana, ter ali uma semana cheia desse benefício que a espiritualidade nos pode dar. O irmão Paiva, ele vai dizer aqui no seu livro A Esperança Não Morre Nunca, exaltando, aí vem a segunda parte da pergunta, né? De que forma podemos ter esse descanso que esteja de acordo, né, com a espiritualidade. O irmão Paiva, na página 263 dessa sua obra, A Esperança Não Morre Nunca, ele vai dizer o seguinte: Descanso para a alma é o título do texto. Quem procura permanecer na divina sintonia do Cristo ecumênico, o político excelso, sempre há de acolher as vibrações de felicidade que descem do misericordioso coração dele. Quando fatigados, mesmo estando na vida terrena, encontramos no seu colo celeste descanso para a nossa alma. O descanso do espírito não está apenas na pausa do trabalho. E acho que é essa a visão que o irmão Paiva nos faz ter. Mas, acima de tudo, se estamos naquele dia de uma folga maior, dada ali por conta de um feriado, ou mesmo por conta do fim de semana, que a gente não faça desse tempo um período de desligar-se das obrigações espirituais que são indispensáveis, porque senão aquele descanso será, na verdade, um cansaço maior lá na frente, um prejuízo maior lá na frente. Então, quer saber como é que a gente faz para que esse descanso seja produtivo espiritualmente? Que a gente esteja sempre nesta sintonia do Cristo de Deus. Que a gente esteja sempre ligado ao nosso anjo da guarda. Porque quando a gente descansa do trabalho, a gente não está descansando do anjo da guarda. Tirei férias da religião também? Como assim? A religião é um trabalho? Não, a religião faz parte desse descanso para a nossa alma também. A religiosidade, a espiritualidade. E se nos faz bem, a gente quer ter sempre no nosso dia a dia, né? Para que a gente possa também receber essas dádivas que vão trazer descanso para nós. Tenhamos essa certeza. Então que a gente saiba aproveitar com toda a cautela, reunindo familiares e amigos verdadeiros, sem fazer usos de substâncias que vão trazer diversos prejuízos, não apenas físicos, espirituais, como também sociais. Quantos não são cenários que a gente vê desastrosos por conta do excesso do uso da bebida alcoólica, por exemplo, ou de outras drogas lícitas ou ilícitas, tanto no trânsito, reflexo de pessoas que dirigem alcoolizadas, quanto, por exemplo, os casos de violência domésticas que aumentam muito em cenários como esses, que a gente não faça uso dessas substâncias, que elas estejam distante da nossa vida, porque quando a gente vai ver os prejuízos que elas causam, isso é tudo menos descanso, se é o que nós estamos buscando. E a diversão, que ela seja sadia, de tal maneira que seja plena, a todo tempo. De que adianta? Tive um sábado, domingo, ri pra caramba, conversei, aí a semana inteira acaba sendo ali de muito prejuízo para a nossa consciência, porque fica pensando no que fez, ou que não fez, ou que deixou de fazer, ou até mesmo pensando, eu só consigo me ver feliz se eu estou alterado por conta do uso de uma substância X ou Y. Isso é felicidade? Ou isso acaba sendo apenas ilusão? Que a gente possa
fazer essas perguntas que só cabe a cada pessoa, né? Não estamos aqui para dizer a ninguém o que deve ou não fazer, mas estamos aqui para alertar, porque a própria espiritualidade ecumênica já nos trouxe diversos avisos dos prejuízos causados, por exemplo, pelo uso dessas substâncias, que muitas vezes lícitas, ou seja, a gente encontra até no mercado, mas que fazem muito mal, não apenas ao corpo, já comprovadamente pela ciência, mas também ao espírito, já comprovado pelos amigos da humanidade de cima. Bom, você ouviu só como a religião do terceiro milênio, como as lições de Jesus, a espiritualidade ecumênica nos ajudam a seguirmos a nossa vida, fazendo o bom uso do nosso tempo, né, com qualidade mesmo, tendo responsabilidade. É isso que o Cristo nos ensina. E você sempre pode trazer as suas dúvidas aqui para a religião do terceiro milênio responder. Nosso WhatsApp é o 998318195, DDD 11. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixe a sua dúvida aí nos comentários, tá certo? Que nós traremos a sua dúvida aqui para ser respondida também. A gente teve hoje a participação do irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio, no quadro de hoje. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.